Graça e paz, um bom dia para você. Eu quero abrir essa meditação lendo Romanos 12, 1 e 2, que diz o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então aqui Paulo ele está fazendo um rogo para que todo cristão tenha dentro de si bem definido o que é se apresentar como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E isso aí é se apresentar. Note que a responsabilidade é pessoal. Cada um de nós, devemos nos apresentar ao Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. E depois vem a segunda parte. E não se conforme, não tome forma, não compactue, não se disponha para as coisas do mundo. E é lamentável quando a gente observa algumas coisas acontecendo, e isso vem sendo construído ao longo da história, de modo que as pessoas vão perdendo o norte, vão perdendo o rumo, vão perdendo a firmeza, da fé, o fundamento da fé. E aí a palavra parece que se torna assim um tanto sem eficácia. Se torna uma palavra muito simples, muito... não tem nada de contundente, não tem nada de profundo. Parece que o temor de Deus vai se amainando, à medida que os dias vão passando. E a palavra do Senhor chama a atenção. Paulo mesmo, quando ele, lá em Atos 20, 29, ele diz: eu temo que depois da minha partida se introduzirão no meio de vós lobos vorazes, que destruirão o rebanho. E talvez você esteja dizendo: mas por que você está dizendo isso? É simples. Primeiro, eu já fui chamado de pastor quadrado. Eu louvo a Deus por isso, porque Nova Jerusalém Celestial, conforme diz lá em Apocalipse 21:16, ela é quadrada. Então nós precisamos nos encaixar, na medida de Deus, para que façamos parte dessa Jerusalém Celestial. Então já me chamaram de um pastor quadrado. Por quê? Porque à medida que vai passando, a gente vai crescendo no conhecimento e na graça. Essa é uma prerrogativa do Senhor para todo filho de Deus, para toda filha de Deus, e isso não significa você crescer em conhecimento meramente humano, conhecimento secular, mesmo que religioso. Isso não significa crescer no conhecimento religioso. Significa crescer no conhecimento e na graça. Isso impacta em ter uma vida, no altar, uma vida no altar do Senhor. E à medida em que a gente vai estudando a palavra e o Senhor vai agregando valores espirituais à vida da gente, vai se descortinando algumas coisas que a gente observa que, embora faça parte do meio evangélico, ou comumente chamado meio gospel, você observa que não está em linha com a palavra de Deus, não está em linha com a vontade de Deus. Ainda que as pessoas, acabam por trazer esse contexto, para dentro do arraial, como, entre aspas, uma forma de chamar as pessoas para Jesus, de chamar as pessoas para Deus. Ora, eu digo para você sem medo de errar, porque isso é bíblico e é só ter espírito humilde para entender o que o Senhor diz.
nós observamos que isso não está em linha com a vontade de Deus. E eu vou citar algumas coisas aqui, eu sei que muitas pessoas não vão concordar, mas eu tenho compromisso com Deus e com a sua palavra, e louvo a Deus por isso. Então, mas eu peço para você, esteja buscando no Senhor o seu esclarecimento, sabe? O fundamento da tua fé. Esteja buscando no Senhor, não busca aqui, lá, colar. Não é porque eu estou dizendo, né, que vai ser lei para você, não. Você tem a palavra de Deus, você tem a Bíblia Sagrada, procure, né, meditar na palavra, orar, buscar o Senhor, e o Senhor vai trazer. A palavra do Senhor diz que a paz que Ele dá excede todo o entendimento. Então nós observamos, né, infelizmente, mas bem infelizmente mesmo, dia 31 de outubro agora, é o dia considerado o dia da reforma. Mas o que é que as pessoas falam, o que é que as pessoas estão trazendo, o que é que as pessoas estão se manifestando ou trazendo a lembrança? Isso mesmo, eu não vou falar porque eu não vou dar crédito ao Satanás aqui para dizer que é o dia da, né? O dia das, o dia do... Eu não vou falar isso. Porque assim como no dia 1º de abril eles falam que é o dia da mentira, e ali é um troféu para Satanás, né? Porque ele é o pai da mentira. Então dizer que o dia 1º de abril é o dia da mentira é praticamente falar que está fazendo um louvor a ele. O dia 1º de abril é o dia que o Senhor fez. Nós devemos nos alegrar e nos regozijar nele. Ele está contabilizado naqueles dias que o Senhor diz: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Então são dias abençoados. Mas existe um movimento mundano, satânico por trás disso aí, e infelizmente as pessoas têm recebido isso, né, de braços abertos no meio do arraial, da chamada igreja. Aí o que nós vemos? Nós vemos Halloween gospel, nós vemos festa junina gospel, nós vemos, né, pessoas que muitas vezes nem semeiam no reino, não semeiam no reino, mas chega no final do ano, faz uma baita de uma árvore de Natal e coloca lá dentro da sua casa, ou lá mesmo dentro da igreja. Se você não sabe, lá em Jeremias, no versículo, capítulo 51, 45, fala do que significa, o que representa a árvore, né? É uma deusa cananeia e babilônica, né? Tanto os babilônicos quanto os cananeus adoravam, que é chamada deusa Fortuna, e ela é representada por uma árvore. A referência correta é 2 Crônicas 15:16. A de Jeremias está dizendo: sai do meio dela, povo meu. Se apresente, cada um de si, por si, se apresente diante do Senhor como sacrifício vivo, santo e agradável. Você viu que a banalização da Páscoa era comemorado com ervas amargas, significando o sofrimento, né, do povo ali na escravidão. Deus vem, traz a libertação. E o que é a Páscoa hoje? A Páscoa hoje é para comemorar com chocolate, com ovo de Páscoa, com coelho de Páscoa. Está errado, irmãos. Está errado. Isso não procede. O cristão autêntico, verdadeiro, ele não tem que se conformar com essas coisas. Aí você vai perguntar para mim, você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate e como chocolate. Mas você tem que entender que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Quando chega a festa junina, aí tá lá, né? O pessoal faz arraial gospel. E as pessoas se fantasiam, se depreciando. A palavra do Senhor diz que Deus pagou um alto preço através de Jesus, seu Filho amado, né? Derramando o seu sangue na cruz para nos purificar, nos redimir, nos apresentar como uma noiva diante do Senhor. Aí o que os homens fazem? Vão lá, se descaracterizam tudo, né? Depreciando a imagem e a semelhança de Deus, e acha que está tudo certo, e acha que está tudo bem. E aí dizem ainda: não, mas isso aí é para atrair pessoas. Sabe o que atrai a pessoa? A palavra de Deus.
Não só a palavra de Deus dita, não só a palavra de Deus pregada, mas a palavra de Deus genuína, pregada, dita, mas de vida. Tiago 1,22 diz: se nós somos ouvintes, mas não praticantes da palavra, isso possibilita a base para o engano. E o que é que nós temos visto aí? Nós olhamos, né, para a situação, vamos falar do nosso país aqui. Se esses mecanismos estivessem de fato e de verdade trazendo um benefício espiritual, libertação espiritual, nós não teríamos um país melhor para viver, com menos violência, com mais pessoas servindo a Deus, com menos inversão de valores. Então isso prova que Deus não está nesse negócio. Isso aí é uma maneira das pessoas praticar as coisas que eles gostam do mundo, se conformar com o mundo e deixar de lado, né, o viver uma vida no altar do Senhor. Não abrindo mão para essas coisas, não concordando com essas coisas, porque Deus não está nesse negócio. A palavra do Senhor diz assim: a palavra está perto de ti, a palavra que nós pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor, e se em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas ela não para aí e diz assim: como eles ouvirão se não for pregado? E como pregarão se não forem enviados? Essa é a sistemática de Deus de se pregar a palavra. Esse é o argumento de Deus, essa é a orientação que Deus deu de como se prega a palavra. Agora, se as pessoas estão trazendo tudo isso aí, né, do mundo para dentro da igreja, passando um verniz de gospel, dizendo que isso é para atrair pessoas, é lamentável. É lamentável. Aí nós vemos, né? Dia 31 é não sei o que gospel, dia 1º de abril não sei o que gospel, festa junina gospel, Páscoa daquele jeito, né? Onde, pasme, né? Ao invés de instruir as crianças no caminho que elas devem andar e crescer, não. Aí entra nesse viés mundano e presenteia e dá e não traz orientação. Pergunta para uma criança hoje o que significa Páscoa. O que ela vai responder? Por conta disso, nós temos, né, um povo que não está fazendo a diferença sobre a face da terra. Um povo, a falta de sabedoria é tão grande que se envolve mais na política do que com Deus. Se envolve mais na política do que com a palavra de Deus, com a oração, com o quebrantamento, com a humilhação diante do Senhor. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei a sua terra, diz lá em 2 Crônicas 7,14. Está errado. Não vos conformeis com este século. Hoje a gente vê os jovens, não estou dizendo que pessoas que estavam no mundo, que são convertidos, mas as pessoas, né, que nasceram dentro do lar evangélico, que têm conhecimento, entre aspas, da Bíblia, começam a se envolver com grupinhos dentro da igreja, aí começam a se tatuar, se tatua uma cruz, se tatua um leão, se tatua não sei o quê, dizendo que isso aí vai fazer a diferença. A palavra do Senhor diz: vós não sois de vós mesmos. Que parte do vós não sois de vós mesmos esse pessoal não está entendendo? Está com dizendo que, né, serve ao Senhor e ao mesmo tempo praticando as coisas do mundo. E outras coisas mais, né? Quando a palavra enfoca a palavra adultério, né, quando a Bíblia traz essa palavra adultério, é exatamente esse tipo de comportamento, na maioria das vezes, onde as pessoas dizem que servem ao Senhor, mas na verdade praticam aquilo que não provém do Senhor. Então, meu irmão, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e maneja bem a palavra da verdade. Bem, fique com essa palavra, medite nessa palavra e não se conforme com este mundo, com nada, porque esse mundo está de mal a pior. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Aleluia. Deus abençoe.